Fala, Breno Monsef do Vascão, irmão. Vamos lá, o empate de sábado ainda está em pauta, mesmo tendo sido só lá no sábado à noite em São Januário. Até porque amanhã o Vasco já enfrenta o Atlético Goianiense, jogo pelas oitavas da Copa do Brasil, jogo de volta. O Vasco tem que vencer. Novo empate, como foi na ida, leva a definição para os pênaltis. E no sábado tem o Fluminense. Então, assim, é uma semana que o Vasco considera uma semana importante, pesada, porque são 2 jogos importantes. Enfrenta o Dragão amanhã, podendo se classificar para a Copa do Brasil para as quartas, o que não acontece desde 2015, e no sábado clássico no Newton Santos contra o Fluminense. Vamos falar ainda um pouquinho sobre sábado, porque o empate ficou com um sabor de derrota, porque veio aos 45 do segundo tempo. E aí o Rafael Paiva fala o sentimento que ficou nele e no elenco do Vasco, e se isso gera pressão para o jogo da Copa do Brasil e para o jogo de sábado, no clássico contra o Fluminense, no Newton Santos. Me sinto motivado, acho que pressionado não, me sinto extremamente motivado para jogar mais uma decisão. Então, para nós é a nossa final ali, para a gente chegar nas quartas de final. O sentimento é que a gente vai evoluir, jogar em casa é diferente. Hoje a gente conseguiu dar a resposta que a gente precisava em termos de jogar, né? De mostrar para o torcedor o que a gente espera, né? Que a gente faça em ficar com a bola, em atacar, em machucar o adversário, em ter gols, bola no travessão e conseguir colocar os nossos jogadores para jogarem em alto nível. Acho que a gente conseguiu demonstrar esse sentimento que fica, respeitando muito a equipe do Atlético Goianiense. E a gente vai encarar como uma final, tá todo mundo extremamente concentrado para esse jogo. Mas a gente tem que responder sempre o próximo jogo é o mais importante, e esse tem um caráter extremamente importante pela fase que é da Copa do Brasil. Então tá aí o técnico Rafael Paiva. Destaques, né? O Adson marcou mais um, o GB, primeiro gol dele pelos profissionais, atacante da base de 19 anos. O Léo Pelé foi muito vaiado, já que ele errou no primeiro lance, não marcou o ataque do Bragantino. O jogo estava no início ainda, com 4 minutos. E para amanhã, a gente vai ter o retorno do time titular. Paulo Henrique, Piton, Matheus Cocão, Adson, Verrete, jogadores que foram poupados. O David, na verdade, né? O Adson foi titular. David e Verrete. Os jogadores que foram até poupados inicialmente. O Rafael Paiva teve que mexer no time para o segundo tempo. Até deu resultado, já que o Vasco buscou a virada. Só que no final tomou um empate. E fica, então, a lição para o jogo de amanhã. E você estava em São Januário no final de semana. Resultado frustrante, né, Gabriel? Frustrante, né? O Vasco segurava a vitória e era muito melhor no segundo tempo. Só que o que me incomoda é que, mais uma vez, o Vasco desperdiçou todo um primeiro tempo de uma partida. Deixou para jogar mais na segunda etapa. E dessa vez, se lá contra o Atlético Goianiense me incomodou a postura do time, a falta de pegada e intensidade no primeiro tempo, dessa vez me parece que o Rafael Paiva complicou um pouquinho as coisas. É uma formação que não ficou legal. Eu sei que ele tinha jogadores suspensos, outras situações foram realmente jogadores poupados, mas ficou uma equipe meio estranha, né? O Paier fazendo um falso 9, o time sem referência, o GB aberto de um lado, um meio campo que com 3 volantes não conseguia produzir absolutamente nada. O Paier nem era meio campo, mas também não era um atacante. E aí, com essa troca de peças, com essa certa bagunça, o Vasco perdeu um tempo inteiro de jogo, saiu atrás do placar. No segundo tempo, ele simplificou, colocou cada peça no seu lugar. O Paier veio fazer papel de meio campista, deu um passe essencial para a construção do primeiro gol. O Verrete entrou bem fazendo um trabalho de pivô no ataque e serviu o Adson na jogada do segundo gol do Vasco da Gama. Então a gente viu que o Vasco, com cada peça no lugar, é um time que rende, é um time que apresenta um bom futebol. Fica a frustração pelos erros que o Vasco apresentou na defesa e que comprometeram o resultado. Rafael Paiva tem que sustentar as escolhas dele de maneira um pouco mais tranquila. Cada vez que ele inventa, ele compromete o Vasco, ele compromete até o próprio Carlos. Me falaram, Vitor Costa, que o Coutinho tinha chegado querendo demais. Ah, cara. Só que ele se machucou agora, coitado. Não tenho condição de avaliar o Coutinho, não, cara. Ele não tá jogando, né, gente? Ele não tá jogando. Alguns jogos foram em circunstâncias bem difíceis. E agora ele ainda se machucou, né? Então é muito difícil. Se machucou no treino, né? Se machucou no treino de ontem. Sábado ele entrou no jogo, entrou normal. Ele ainda não tá no ritmo, gente. Esse é o ponto. Estão forçando o Coutinho, verdade? Eu sei que pode... Souza. O Souza também. Também sem ritmo nenhum. Eu sei que pode parecer passada de pano, mas eu não tenho motivo nenhum pra fazer isso. Tá, só que vai acontecer com o Coutinho, igual aconteceu com o Paier. Assim, o cara tava de férias, não teve pré-temporada. Enfim, ele não tá com ritmo de jogo nenhum. O pessoal até fez piada, né? 4 partidas, 4 jogos. Mas foi isso mesmo, porque ele não conseguiu participar de nada. Teve até um lance de perigo que ele participa no jogo de sábado, mas pouquíssimo pra quem é o Felipe Coutinho. Então, assim, ele se machucou ontem no treino pela manhã, uma lesão na coxa esquerda. O Vasco blindou a informação, é claro. Amanhã ele não joga contra o Dragão
Jogo da volta em São Januário, 9h45, né? Esse horário maravilhoso, Maravilhoso. né? A volta do horário aí de 9h45. O cara que marca um jogo pra esse horário, ele nunca saiu 1h da manhã de São Cristóvão, irmão. Ou saiu de carro da empresa, né? Tem isso também, né? Então Deixou ele vai na tranquilo porta de pra casa. casa. Pois é. Então assim, 9h45 amanhã teremos casa cheia, o Vasco precisando aí vencer pra confirmar a classificação na Copa do Brasil. Coutinho não joga, pode ficar até 2 semanas afastado, Meu 2 a Deus, 3, porque assim, é uma lesão muscular. Então é aquilo, você força um pouquinho na recuperação pra saber até onde vai, mas não pode forçar tanto pra não agravar a lesão. Então tem um cuidado especial por ser o Felipe Coutinho. O Payet, quando se machucou, também teve um cuidado especial. Então assim, não adianta ter pressa. Cara, claramente aceleraram o processo de entrada do Coutinho no time. Eu não tô falando isso pela lesão, até porque eu não tenho conhecimento técnico pra falar sobre a lesão do jogador. Eu falo sobre o que eu tô vendo em campo. E ele não tinha condição de ser titular ainda, não à toa, ficou até no banco de reservas nesse último jogo. Foi ao contrário, né? O Payet me parece mais pronto, mais preparado pra isso, até porque o Payet teve a oportunidade de ser relacionado e não foi, preferiu ficar no Rio de Janeiro. Sim. Para ser preparado para um jogo em que ele estivesse realmente confortável para jogar. Me parece que nesse momento ele tá confortável, fez um bom jogo. Para mim, foi um dos melhores jogadores do Vasco também. no campo no sábado. Acho que naturalmente vai reassumir esse protagonismo porque a gente sabe que ele joga muita bola. Os reforços, além de terem sido insuficientes, Pelo visto não vai ter mais. eles não estão preparados fisicamente. O Alex Teixeira já tá no DM também. O Souza quase foi e voltou, né? O Souza claramente não tá preparado para aguentar jogo quarta, sábado, terça. A rotina do futebol brasileiro é muito pesada e esses caras estavam em outros lugares. O Alex Teixeira tava parado, o Coutinho tava no Catar, o Souza tava na Turquia. É uma experiência totalmente diferente. Final de temporada pro Souza, final de carreira, 35 anos de idade. Também. O Coutinho é um pouco mais novo, mas estava num país onde a parte física não exige tanto. Então é muito claro que o Vasco se reforçou pouco. Trouxe um craque, que é o Felipe Coutinho. Trouxe o Souza, que é um jogador para uma posição que era carente naquele momento. Mas é pouco, cara. O Vasco precisa reforçar a defesa, o Vasco precisa de atacantes de lado. E por enquanto me parece que eles não vão chegar, né?